Olá, muito boa tarde. O conhecimento do contexto histórico e literário dos textos da Bíblia é uma mais-valia para a sua compreensão. É essa aproximação a 3 pequenos excertos de livros bíblicos, os que são lidos nas missas deste domingo, que propomos fazer nos próximos minutos, no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Analisaremos 3 textos, entre eles, Padre João Lourenço, a temática que os liga. Sim, de alguma forma, a temática que liga os textos. Eles não estão aqui por um mero capricho, não é? A temática tem fundamentalmente a ver com esta identidade nova que passa pelo amor como critério fundamental, o critério da comunhão, do amor, do irmão, e que os textos procuram mostrar que é um dos grandes empenhos de Jesus. Ou seja, uma das dinâmicas ou dos dinamismos que Jesus implementa na construção do seu próprio projeto, tem exatamente a valorização, ou passa exatamente pela valorização desta componente. É verdade que, diríamos, o texto, principalmente do Evangelho, que enfoca isso de uma forma mais expressiva, vem na sequência do texto das Bem-aventuranças, portanto, ele já está, de alguma forma, aí pré-anunciado, mas depois aqui assume algumas formas mais específicas, até como resposta da comunidade de Jesus àquilo que eram tão bem as preocupações da própria comunidade judaica na sua forma de ser e de estar no mundo. E eu creio que isso é importante e Jesus colocou aí o acento, como depois poderemos ver a partir da leitura dos textos. Embora também possamos dizer que neste enquadramento, talvez a segunda leitura parece estar menos explícita a este respeito. Mas tem uma dimensão que carece de uma certa leitura teológica, mas acho que ela é possível. Já faremos. Que já faremos no seu devido então, tempo. Essa leitura dos textos. Eu encontro nestes textos uma continuidade com os do domingo anterior, continuamos a falar na sabedoria, mas ela agora aqui tematizada, digamos assim, com outros contornos que são os contornos da própria santidade de Deus, que é proposta como horizonte, não é? Que aparece na primeira leitura explicitamente. Algo disso, penso eu, que podemos encontrar na segunda leitura, a referência a alguns testemunhos, e depois é esta sabedoria da santidade que me ajuda a perceber os critérios novos que são apresentados no texto do Evangelho. Mas isto levanta-me um problema. Então, se a proposta que me é feita é a santidade de Deus, ela é inalcançável, nunca, porque eu não sou Deus, não chegarei lá. Mas esse problema decorre se eu colocar a Deus só no fim do itinerário. Porque então esse caminho todo é feito um bocadinho às apalpadelas. Se eu perceber que Deus não está só no fim do itinerário, mas está no início, e é por causa dele estar no início que eu sou capaz de perceber que esse horizonte é o horizonte que eu devo seguir. E não está não só no fim e não só no início, mas está também no caminho que eu sou capaz então de perceber que eu posso percorrer esse caminho, porque não estou sozinho, e portanto, mesmo quando venho ao cansaço, mesmo quando porventura eu esteja meio perdido, não estou sozinho, alguém me pode ajudar. E desta maneira, esse horizonte não aparece só no fim, mas já está a marcar todo o meu caminhar desde o início. A santidade não é, portanto, só aquilo que eu vou alcançar no fim, é algo que me põe a caminhar e que me acompanha no caminhar. Vejamos de que forma, e a partir da inspiração dos 3 textos que se escutam neste domingo, a primeira leitura, Padre João Lourenço, é do livro do Levítico, onde está essa frase, claro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De que forma é que neste livro em específico, com as características que tem, aparece esta lei, esta determinação? Olha, antes de mais eu gostava de dizer 2 palavras de enquadramento deste livro do Levítico, que é um livro complicado, complexo e de difícil leitura. Difícil leitura na ordem prática, porque é muito específico, os livros do Pentateuco, não dos primeiros livros da Bíblia. Normalmente o Levítico e os Números não são fáceis de ler, não é? São, diríamos, entre uma categoria muito comum, são aborrecidos. Mas o livro do Levítico teve e tem uma importância muito grande no judaísmo, ao longo da história, porque é o livro que define onde estão decretados, estabelecidos os critérios da identidade judaica. Portanto, é aquele livro que os judeus, no pós-Bíblia, quando já não têm templo, nem pátria, nem sacerdócio, nem sacrifícios, nem culto, nem templo, principalmente não têm templo,
indo pelo mundo, devem pôr em prática para se distinguir das outras identidades entre as quais vivem. Ou seja, é o livro que marca e estabelece a diferença entre uma vivência judaica de outras propostas, de outras formas de vivência. E, portanto, este livro tornou-se o livro, eu diria quase o código, o orientador, o livro das condutas, o livro dos procedimentos numa condição de diáspora em que os judeus foram dispersos pelo mundo. E a questão da santidade percorre, não é? E a questão da santidade era ser santos como Pai. Agora, aqui se define como é que um judeu é santo. Exato. Não é santo pela santidade de Deus. É santo não sendo como os outros. Se o outro come porco, tu não comes. Se o outro casa os seus filhos com alguém que é de outra identidade, tu não casas os teus. Se o outro não cumpre o dia de coisa, tu cumpres o Shabat, tu cumpres o sábado. Portanto, é um livro que, sendo da santidade, é o livro da distinção. Acho que aqui deve ser entendido. Esta distinção é feita a partir, de facto, da santidade de Deus. Por outro lado, tornou-se também o livro do testemunho. Ou seja, Deus é santo. Qual é a tarefa que Deus encomendou ao seu povo? Testemunhar a santidade no meio do mundo. Como é que eu testemunho a santidade sendo diferente? Não vestindo como veste o outro, não procedendo como procede o outro, não comendo como é o outro. Portanto, temos aqui, inclusivamente, aquilo que poderíamos dizer em longa distância, eu não queria agora estar aqui a fazer nem análise sociológica, nem análise política. Mas, de qualquer forma, é o livro que, podíamos assim dizer, vai, ao longo da história, com o seu crescendo, fundamentar um bocadinho aquilo que são as situações de gueto. Porque exatamente é o livro... Da extinção de um povo. Da separação. Da separação. Da separação. Do não entrar em contato com outras identidades, com outras formas de vida. E o que é a santidade para o judaísmo não é aquilo que é a santidade para Deus. A santidade para o judaísmo é eu não ser igual a ti. E é por isso que no Novo Testamento Mateus e Lucas traduziram esta santidade por outras formas. Exatamente. Amai os outros, é muito interessante, porque Deus é amor. Essa ponte. E São Lucas vai dizer ser misericordiosos, porque Deus é misericordioso. Ou seja, São Lucas diz que ser santos porque o vosso Pai é santo, é ser misericordiosos porque o vosso Pai é misericordioso. E portanto, temos aqui uma nova identidade. Claro. Porque, exatamente, temos de sempre pegar na situação que o livro de Levítico enquadra muito bem esta cultura, foi-lhe dado, é um livro, parece uma coisa esquisitíssima, é o livro mais comentado na tradição judaica ao longo da história. É o livro que mais comentários teve e que mais foi, porque era exatamente aquele que era necessário aplicar em cada situação concreta. Vivia-se na Pérsia, vivia-se na Hungria, vivia-se na Rússia, vivia-se aqui no Ocidente, no Sefarad, no Ocidente. Como é que eu devo lá viver? O livro de Levítico há de dizer, e agora comenta-se para aplicá-lo às situações concretas. É muito interessante, depois faremos a ponte com o Evangelho no Novo Testamento, mas de facto aqui a medida que é proposta é a medida da santidade de Deus, que depois é interpretada desta maneira. Aliás, se virmos, o texto que o convite a amar é a amar o próximo, ou seja, a amar alguém que está dentro. Claro. Veremos que esse será um convite depois tematizado de maneira diferente no Evangelho. Em todo o caso, aqui é apontada esta questão da santidade como a medida, não é? E isso vai construindo a identidade. Veremos aqui também esta identidade que o Padre João estava a falar, uma identidade muito... Lembro-me quase de um célebre nome de um livro, Identidades Assassinas, ou seja, constrói a identidade marcando a diferença com os outros. Quando hoje estamos todos a perceber que a nossa identidade tem que ser construída em diálogo com os outros, não marcando essa diferença, porque isso assassina-nos uns aos outros. Ou seja, para eu ser eu tenho que marcar a diferença contigo, de certa maneira tenho que te eliminar a ti. A proposta do Novo Testamento vai ser outra. Mas aqui, esta questão da santidade, esta medida da santidade é, em todo caso, importante, não é? Nesta ideia de que este horizonte, claro que depois o povo de Israel interpreta de outra maneira, e depois é preciso largar os horizontes, mas o horizonte é Deus, a própria santidade de Deus, o amor de Deus. 2 desafios, é assim que nós construímos a nossa identidade, e sendo assim construímos-la adintra, só amando aqueles que já são nossos, ou somos capazes depois de outra tematização, como vai aparecer no novo Evangelho? Fica a pergunta. Os inimigos, exatamente. Em último caso. Antes de chegarmos ao Evangelho, vemos o texto da segunda leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3,
Aqui, esta leitura remete-nos para esse horizonte que há pouco falava o Sim, Dr. Roa. a pergunta no fundo... Cristo é de Deus, não é? E parece que o texto não tem nada a ver com isto, não é? Então, o que é que agora tem essa... Mas aqui fala-nos... O desafio é... Porque nós, tantas vezes como aos coríntios, andamos a correr atrás de mestres humanos. Ou seja, ficar com essa referência de mestres humanos. Há aqui uma clara referência ao testemunho, se quisermos. Claro que, ligando isto, pode ser o testemunho da tal santidade. Cá está. Qual é a medida da santidade? São esses mestres humanos ou é o próprio Jesus Cristo? Me abre então para outras dimensões. Eu gostaria de fazer aqui um pequenino parênteses, porque é importante o testemunho. É importante que outros que partilham a minha condição me deem sinais de que é possível seguir-se esse caminho. Porque se eles que são humanos como eu o fazem, então eu também o posso fazer. E o testemunho aí é muito importante. Mas é simultaneamente importante que o testemunho não testemunhe simplesmente a santidade à medida de quem está a testemunhar, mas que esse testemunho me aponte para uma santidade maior, que é a santidade do tal santo que é Deus, o horizonte para o qual eu caminho e com quem eu caminho. E esse é o drama dos coríntios, não é? Que ficam simplesmente pelas dimensões de A, de B e de C e não são capazes de dar o salto para este horizonte mais vasto. E é esse o desafio que São Paulo levanta, não é? Uns dizem que é deste, outros deste. Não, temos que nos remeter tal frase, eu sou de Apolo, exatamente, de Pedro... eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou dos outros, e a nossa referência tem que ser Jesus Cristo, porque esse é que nos mostra qual é o tamanho do horizonte, e o tamanho do horizonte é o próprio Deus. Padre João. Eu juntava estas notas, que são verdadeiramente explícitas e sintomáticas a partir do texto. Um outro elemento. Eu creio que Paulo está também aqui a dizer-nos uma coisa. Paulo tem, em relação a Coríntio, uma perspectiva que é a perspectiva de uma comunidade unida. Comunidade unida a que ele chama templo. E quando ele está a dizer, logo no início deste texto que lemos neste domingo, que vós sois o templo de Deus, ou seja, é a comunidade que é o templo. Claro. E vós sois a presença santa de Deus através desse templo. E, portanto, há uma leitura que implica a relação de comunhão de todo o grupo no testemunho dado entre a comunidade. Não está a referir-se a um templo de pedra, mas está a referir-se à comunidade que constitui a verdadeira habitação de Deus. E essa comunidade tem de testemunhar aquilo que o Deus Santo de Israel, no Antigo Testamento, habitava no templo, não é? É assim que Isaías o descobre no capítulo 6. A glória de Deus enchia o templo e os serafins clamavam Santo, Santo, Santo. 3 vezes. A santidade de Deus enchia o templo. Paulo provavelmente tem aqui um bocadinho este eco. Se vós, cada um de vós, tiver esta atitude de nova criatura, de comunhão e de fraternidade, formais um templo. E esse templo é a expressão da santidade de Deus. Portanto, vós sois a habitação de Deus no meio desta sociedade onde tendes de testemunhar essa santidade. Não é? Isso é a concretização do reino. Não é? O reino de Deus, que muitas vezes falamos, que estamos constantemente a falar, é concretizado assim nesta maneira de viver e de estar e de construir a sociedade. Não é? Isso é de facto importante. E que foi experimentado, de facto, logo nas primeiras comunidades cristãs. Não é? Sim. Passamos à análise do texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, onde está essa frase: amai os vossos inimigos. Está aqui, de facto, outro paradigma. Outro horizonte, exatamente. Outro horizonte. Em que contexto é que surge este texto, Padre João Lourenço? Portanto, voltamos um bocadinho àquilo que já nos foi dado refletir, meditar, partilhar no domingo passado, não é? Este texto, também ele tem de ser, porque está dentro na sequência, tem de ser lido à luz do Código das Bem-aventuranças, não é? E retomando também outros aspectos que são típicos da lei veterotestamentária e que estavam exatamente padronizados como formas de procedimento. O olho por olho, dente por dente, amar o amigo e odiar o inimigo, ou amar o irmão e odiar o inimigo, irmão no sentido tribal ou no sentido nacionalista, etc, etc. Portanto, dentro deste contexto, nós vemos efetivamente que o texto de hoje, realçando a novidade das bem-aventuranças,
e coloca o acento exatamente nesta dimensão do amor. O amor como construção desta nova comunidade. Eu diria, se há 8 dias, ou se no texto das bem-aventuranças, nós podemos ver um traço mais personalístico, mais individual, mais dirigido de uma forma pessoal, aqui o texto realça muito exatamente a dimensão fraterna, a dimensão comunitária e a dimensão de uma prática de vida que é exatamente, é substantivamente nova, não é? Depois conjugada nos diferentes aspectos. E tudo isso fundamentado, por um lado, não podemos dizer que o texto seja estranho ao espírito do livro de Levítico, no sentido de testemunhar esta nova identidade, esta nova santidade, e ao mesmo tempo também estabelecer alguma distinção, já não pelo comportamento, mas pela identidade de vida. Já não apenas nas marcas que vêm das normas, mas por atitudes verdadeiramente. E por isso é um convite às atitudes interiores. Por exemplo, esta de procurar a reconciliação antes de ir para o tribunal, não é? Esta de amar mesmo aqueles de quem tu não recebes nada, não é? Portanto, há aqui de facto traços novos, acentuadamente novos, que os compreendemos melhor e que valorizamos com mais, eu diria, com mais profundidade, com mais objetividade, incluindo, se de facto tivermos presente aquilo que é o contexto para o qual Jesus fala. São discípulos, vêm de uma tradição judaica, muito formatada pela tradição farisaica, legalista, normativa, preceitualista, diríamos assim dizer, que agora são convidados a uma conversão nova para fundamentar uma nova identidade. Eu sublinharia aqui 2 dimensões. Uma primeira que é o tal alargado de horizontes, cruzando isto com a primeira leitura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, estamos ainda dentro do contexto, aqui o horizonte é alargado. Amar os inimigos. Claro que esta expressão dita assim no nosso mundo soa muito estranha, mas eu vou agora amar os nossos inimigos. O que é que aqui está a ser dito? Não está a ser dito para eu ser parvo, no sentido de tenho que amar aqueles que me espezinham e que me tratam mal e, portanto, está aqui a ser dito é que, porque é isso verdadeiramente que é o amor, o perceber que ele é um ser humano com a mesma dignidade que eu, ainda que as suas atitudes atinjam verdadeiramente não só a minha dignidade porque me está a tratar dele mal, mas a própria dele, porque ao fazer isso também a sua dignidade está a ser atingida, mas está a dizer, eu que estou a ser espezinhado, não posso reagir da mesma maneira espezinhando a ele. Há aqui um limite. E esse limite é o limite do amor. E esta seria a segunda dimensão que eu gostaria de sublinhar. Porque esta vem em contraposição com a lei do talião. A lei do talião é uma lei razoável para o tempo, não é? Ou seja, impede que eu reaja excessivamente de modo a que aqui eu possa retribuir a dobrar o que tu me fizeste. Não, baleia, se tu me arrancas um dente ou um olho, eu só te posso arrancar um dente ou um olho. Portanto, há aqui uma certa razoabilidade. O problema é que isto é sempre a dinâmica do ódio e da violência, ou seja, ao teu ódio e à tua violência eu respondo com ódio e violência idêntica, em todo caso idêntica, o que já não é mau, não é mais do que é idêntico. Só há uma maneira de interromper a espiral do ódio e da violência. É introduzir uma nova dinâmica. E essa é a dinâmica do amor. Portanto, sem ser tonto, sem ser ingênuo, sem me deixar espezinhar, eu tenho, entanto, que entrar com outro critério. Porque só este outro critério vai romper essa espiral e permite que o horizonte de vida e de organização seja outro. E esse é o critério, de facto, do amor, tipificado aqui do amor aos inimigos. E esse é um dos sinais da santidade de Deus, não é? Aliás, termina o texto, sede perfeitos, dessa forma com esse novo critério, como é perfeito o Pai Celeste. Portanto, abrindo-nos horizontes para outra humanidade, outros critérios de construção da humanidade. E é este paradigma que estamos desafiados, mesmo socialmente, na nossa sociedade, é este novo paradigma que estamos desafiados a concretizar? Certamente que sim. E aqui vemos uma coisa que eu acho que é muito interessante. Há pouco eu referia-se... Há pouco, comentando um bocadinho as diferentes leituras que o texto do Levítico suscitou nos evangelistas. Lucas falei da misericórdia, aqui falámos da perfeição, não é? E aqui São Mateus, eu estou convencido que São Mateus não pôs aqui a palavra sede perfeitos por um mero acaso. Não foi porque deu na real gana. Não. A palavra perfeito aparece aqui porque ela é exatamente para mostrar que há uma perfeição judaica que passava pelo cumprimento total da lei, no seu mais restrito escrúpulo. E temos a parábola do fariseu. Oh, Senhor, eu te dou graças porque não sou como os outros. Eu pago todos os impostos
Quem é que diria hoje isto, não é? Até os da hortelã e da salsa que tenho no quintal, não é? E o outro diz ao Senhor, só sabes que eu sou pecador. Ora, e diz depois, um saiu aperfeiçoado, reconciliado, e o outro saiu pior. Ora, ser perfeito é exatamente o contrário daquilo que os judeus pensavam. Não é cumprir meticulosamente todas aquelas normas, mas é ter este espírito novo. Não é? E daí que depois o São Lucas, porque é todo um homem da humanidade, do humanismo, acha que essa perfeição se atinge pela misericórdia, retomando a tradição do profeta Oseias. Portanto, acho que temos aqui toda uma diversidade de conceitos, de leituras que convergem na mesma direção e que nos mostram exatamente este corte, esta ruptura, porque estamos aqui exatamente no cenário, numa corte, na ruptura entre uma tradição que Jesus recebe, não a quis abolir, mas a reformulou totalmente. E é nesse novo horizonte onde estamos inseridos. E esse novo horizonte estamos inseridos, e esse novo horizonte que eu acho que temos vindo a falar. Pensada não simplesmente como uma nota que define Deus em relação a si mesmo, mas como uma nota que define Deus em relação com os outros, não é? Sim. Que o ladram os outros. Ficam esses desafios a partir dos textos da Bíblia. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos de facto analisar os textos da Bíblia lidos nas missas deste domingo. Votos de bom fim de tarde, ótimo fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.